Hoje estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um episódio do Renascidos Cast. Palavra de hoje, que queremos ler e meditar, será lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos do 6 ao 9. Passo a palavra a Gabriel, que ele vai prosseguir. Que diz assim: Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira, porque deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada. Mas o empregado respondeu: Patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. E aqui, irmãos, já no 6, começando aqui, vamos ler de versículo por versículo. E aqui, começando no 6, vai dizer, como Gabriel leu, vai dizer: Então ele contou esta parábola. Um homem plantou uma figueira em sua vinha e veio muitas vezes ver se podia achar algum fruto nela, porém nunca achava nada. Vemos assim, né, irmãos, que quando o Senhor muitas vezes ali vai a nós, nos ali escolhe, Ele quer que damos fruto, Ele quer ali muitas vezes ver fruto diante de nossas vidas. Ele quer ali que nós vamos ao mundo espalhando o Evangelho. Ele quer ali que vamos a estas pessoas falar da palavra do Senhor, porque é isso que o Senhor quer de nós. E é muitas vezes nessa ocasião que devemos estar ali dando este fruto, dando ali o melhor, ali entregando o melhor de nós para ali o Senhor. Porque aqui me chama a atenção que fala ali que o homem ia muitas vezes ali ver se essa figueira deu fruto, mas ali nunca tinha nada. E vemos que assim também é o Senhor. Muitas vezes, quantas vezes o Senhor já ali se achegou a nós, já veio a nós, e muitas vezes não estávamos dando fruto. E ali o Senhor voltou, o Senhor virou as costas e voltou, porque ali o Senhor ali nos escolhe, o Senhor bate na porta, sim, mas nós que devemos ali querer estar dando esse fruto, querer abrir a porta e dar o fruto, porque é uma escolha nossa, porque a escolha ali do Senhor foi muitas vezes nos escolher, mas ali nós também devemos fazer a escolha. Eu vou viver para o Senhor, eu quero essa escolha que o Senhor fez diante da minha vida ou não? Devemos estar nos perguntando todos os dias, irmãos, porque muitas vezes eu estar ali sendo usado, o Senhor querer me usar e eu não querer ser usado, não adianta de nada, irmãos. Então que possamos estar ali todos os dias refletindo: será que eu quero ser usado pelo Senhor? Será que eu quero dar fruto? Será que eu quero ser uma figueira que dê fruto, ou muitas vezes igual essa figueira que não dava fruto? E logo depois vai falar ali, passando aqui, que ali o Senhor mandou cortar. Então assim devemos estar. Ali, se não estamos dando fruto, devemos estar cortando algo ali, que ali muitas vezes não faz a nós darmos fruto, porque isso é o que o Senhor ali manda fazer, né, irmãos? E a gente vê algo interessante, é que o fruto a gente não produz por si só, né? É a presença do Senhor, o Espírito Santo, porque ali a palavra do Senhor vai nos falar que os frutos do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza. Então esses frutos são as nossas atitudes, são as nossas palavras que nós estamos fazendo perante ao Senhor. E se, como nós tu leu, se a gente não estiver dando fruto, a gente vai ser cortado. Se a gente não estiver frutificando, porque, irmãos, Deus nos chamou para frutificarmos, para a cada dia mais mostrar esses frutos. Porque a palavra do Senhor fala: conhecereis a árvore pelo seu fruto. Então a árvore, se ela é boa, você vai ver aquela árvore pelo quê? Pelo seu fruto. E se aquela árvore não tiver fruto? É uma árvore inútil. Por isso é uma árvore sem proveito nenhum, porque ali não vai ter aquele fruto, não vai ter serventia nenhuma. Por isso o Senhor nos fala para a gente ter fruto. Porque se a gente for uma pessoa sem fruto, não tivermos ali o fruto do Espírito Santo, nós seremos inúteis, né? Mas o Senhor quer a cada dia mais que a gente esteja frutificando e que possamos parar para pensar: quais são os meus frutos? O que eu tenho que produzir mais? Porque muitas vezes nós produzimos aquele fruto, mas ali é pouco em quantidade. Nós podemos falar assim: eu amo aquela pessoa, mas ali tem que amar mais, tem que frutificar mais esse fruto do amor, tem que ali frutificar mais em outra coisa. Então nós temos que estar pensando que eu estou frutificando, né? E aqui, como os meninos já
até leram, né? Que fala, certo homem tinha uma figueira em sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse o homem que tomava conta da plantação, olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira, e não encontro nenhum. Corte essa figueira, porque deixá-la continuará tirando a força da terra sem produzir nada. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? E muitas vezes a gente pode fazer essa pergunta, né? Para que eu estar gastando tempo com aquela pessoa? Para que eu estar dando ali o meu melhor? Estar doando meu tempo? Estar ali muitas vezes ajudando financeiramente? Estar ali ajudando com alimentos, seja o que for? Para quê? Sendo que muitas vezes ela não está dando fruto, se ela não está ali melhorando, se ela não está retribuindo. Mas nós, irmãos, temos que ser como essa pessoa que depois falou assim, meu patrão, deixa ele continuar mais um ano, deixa ele mais um ano para mim tentar ajudá-la. Eu te peço, porque isso eu vejo que se enquadra muito bem na história de Moisés. Porque o Senhor, vou pedir até os meninos que possam estar procurando aí aqui para lá em Deuteronômio, que o Senhor fala, né? Ó, eu vou destruir esse povo e de ti eu farei uma grande nação, Moisés. Mas Moisés vai olhar e vai falar assim, não, Senhor, esse povo é os descendentes ali de Abraão, Isaac e Jacó. É eles que ali o Senhor tem que levar, é eles que o Senhor fez a promessa. E ali o Senhor fala, então, Moisés, então tá certo. Mas se você cuide do teu povo, o Senhor ainda fala assim para ele. Então, que nós possamos estar ali, sendo essas pessoas que intercedem pelas outras, que vão estar ali orando, Senhor, abençoa aquela vida, ajude aquela vida, porque pode ter certeza que ali tem alguém orando por você. Seja ali uma avó, seja uma mãe, um pai, um tio, uma tia, uma pessoa que talvez você nem conhece, mas ali você pode ter certeza que alguém está orando por você. Achou aí, Jean? Bezerro de ouro. Falta achar o versículo. E por enquanto que os meninos vai caçando ali, eu vou me fez refletir a parte ali de cortar, né, ali se a terra, muitas vezes, como é que vai falar, da terra ali, está ocupando, pois está ocupando lugar que podemos usar para outra coisa. E vendo assim, né, que muitas vezes me chama a atenção que a bananeira ali, muitos ali agricultores, se você também é um, diante da bananeira ali, se você corta o fruto, a banana ali uma vez, logo já tem que cortá-la, para que ali venha outras, porque aquela bananeira já não vai dar mais fruto. E vendo que muitas vezes é assim, muitas vezes aquele figo, aquele homem viu que não ia dar mais fruto, viu que estava só ocupando ali, mas ali aquele homem, como Deus falou, aquele homem pediu mais um ano. E assim possamos estar. Se muitas vezes podemos estar falando ao Senhor, Senhor, me dê mais um ano. E melhorar mesmo, irmãos. Porque não basta eu estar pedindo mais um ano e não fazer. Não basta eu pedir mais um ano e ali, muitas vezes, diante do Senhor, não estar fazendo. Então, que vocês possam estar cada vez mais refletindo diante desta mensagem. Vendo se hoje vocês estão cumprindo, vendo se aquele dia que muitas vezes vocês falou, ano que vem eu vou fazer, eu vou buscar mais ao Senhor, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer aquilo e isso que vocês estão fazendo, que vocês possam estar se perguntando cada vez mais. E aqui, irmãos, no 9,14 vai falar, portanto, não procurem me pedir, pois vou destruí-los, e assim ninguém lembrará mais que existiram. E de vocês, Moisés, e dos seus descendentes farei uma nação maior e mais poderosa do que a deles. E Moisés continuou, aí eu desci do monte, de qual subiam chamas de fogo. Levavam comigo as 2 placas de pedra, as placas da aliança. Quando cheguei perto de vocês, vi que haviam pecado contra o Senhor, nosso Deus, e que bem depressa haviam deixado de seguir as suas ordens. Vi o bezerro de metal que vocês haviam feito para adorar. Então, na presença de vocês, joguei as placas de pedra no chão e as quebrei. E aqui depois, irmão, ele continua falando que ele se ajoelhou diante do Senhor, pedindo misericórdia, que ele estava com medo da ira do furor do Senhor. Mesmo assim, ele intercedeu. Mesmo assim, ele pediu, Senhor, perdoa esse povo, Senhor. E é assim que nós devemos estar, irmãos. Nós devemos estar, perdoa esse povo, me perdoa, perdoa meu irmão, que cada dia nós possamos estar assim, que nós não venhamos estar, não, taca fogo mesmo. Ali Moisés podia falar, não, Senhor, tá certo, faz a nação de mim, que eu sou melhor aqui, meus filhos vão dar seguimento a essa promessa, mas Moisés não. Moisés que estava sofrendo ali, e ali teve compaixão daquele povo, então que nós possamos ser assim também.
E prosseguindo aqui, no 8, me chama a atenção que fala bem assim: o homem respondeu: dê a ela mais uma oportunidade, e eu lhe darei atenção especial, cavando ao redor dela e colocando bastante adubo. Vendo, irmãos, que muitas vezes é assim também diante de um amigo, diante de uma pessoa próxima ali que queremos estar evangelizando, queremos estar falando do Senhor, muitas vezes vamos ter que dar mais uma atenção. Muitas vezes não vai ser de primeira que aquela pessoa vai aceitar o Senhor. Muitas vezes não vai ser de primeira que aquela pessoa vai ser transformada pelo Senhor. Mas ali vamos ter que ali todos os dias estar falando, vamos ter que ali estar evangelizando sempre, vamos ter que ali estar indo a Ele sempre, falando do Senhor, porque assim devemos estar, porque aqui ele fala que ele daria uma atenção especial, e cavando ao redor dela e colocando bastante adubo. Muitas vezes vai ter que ser assim, vamos ter que falar bastante palavras, vamos ter ali que muitas vezes tocar diante ali, do nome do Senhor diante daquela vida sempre, todos os dias ali, muitas vezes, aquela pessoa pode achar mais moço, que pessoa chata muitas vezes, claro que também a pessoa tem que querer sim, mas eu falo, irmãos, diante muitas vezes nossas orações também, estarmos pedindo ao Senhor por aquela vida, Senhor transforme, Senhor ajude, Senhor, eu quero ali que aquela vida seja transformada. E também não só diante da vida de amigos, de pessoas próximas que queremos ali ver um dia com o Senhor ser transformada, mas também diante de nossas vidas, buscando ali cada vez mais, estar dando mais atenção ao Senhor, atenção especial, atenção ali muitas vezes fechar nosso quarto, estar ali muitas vezes em comunhão com o Senhor, buscando a Ele, entoando louvores, adorando, lendo a palavra do Senhor, porque assim devemos estar, irmãos, para que um dia, ou para que diante daquele dia, possamos estar dando bons frutos, porque assim devemos estar, irmãos. Não é muitas vezes eu achando, vou continuar aqui do jeito que eu estou, eu vou dar fruto, vai ser um fruto bom, não, irmãos. Mas nós devemos ter diante de nossa mente esse desejo, essa vontade, essa busca de estar ali todos os dias dando uma atenção especial ao Senhor, buscando estar ali, colocando Ele em primeiro lugar e adorando Ele cada vez mais. E uma coisa também que me chama a atenção, né, é de que quando a gente tem ali uma certa experiência com o Senhor, como Arthur falou, né, a gente tem que estar ajudando as pessoas, e o Espírito Santo é o que faz o papel de convencer, de estar ali mostrando a pessoa, né? Mas que a cada dia mais possamos dar esse espaço para o Espírito Santo, estar nos dando ali o verdadeiro direcionamento da nossa vida, né? Porque a gente sabe que o diabo ele anda ao nosso derredor, buscando ali uma brecha para querer nos tragar, para querer nos destruir. Então, é por isso que é importante, como o Arthur falou, de a gente estar buscando ao Senhor, estarmos orando sempre, porque ali, às vezes, o inimigo vai colocando coisas que vai ali querer nos atrapalhar na nossa carreira cristã. É ali coisas que, por ali, às vezes as pessoas podem ser bebida, outros são festa. Então, o Espírito Santo, e quando a gente, que vamos falar de Jesus para as pessoas, é isso, a gente tentar convencer essas pessoas de que elas precisam estar abandonando as coisas. Porque Jesus, ele não quer nossa vida pela metade, ele quer por completo. Então, para que os frutos do Espírito Santo e para que a gente frutifique a cada dia mais, a gente precisa estar deixando essas coisas, entregando a cada dia mais. Nem alguns vão entregar coisas mais ligeiras, como ali uma amizade que ali não é boa, que vai afastar de Deus. Outros são mais presos, outros ali são na fofoca. Tem uns que ali são mais fáceis de deixar, outros são mais difíceis. Mas isso aí não quer dizer que a gente deve estar ali dizendo, eu sou assim mesmo, eu vou continuar assim, eu vou morrer assim. Não, o Espírito Santo vai nos ajudar a melhorar. E que a cada dia mais possamos estar deixando as coisas para trás, deixando essas coisas que não têm valor, para que o verdadeiro fruto, verdadeiras coisas de valor possam ser vistas em nossas vidas, né? Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-lo. Então aqui, irmãos, a gente pode saber que tem um tempo previsto, que ali 3 anos se passaram. Ali pediu mais um. Patrão, eu vou afofar a terra. Em volta dela foi bastante adubo. O que é isso? É cuidado. É ali amor. Ele está dedicando ali o seu tempo, mesmo sem produzir nada. Mas diz, se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortar.
tem um tempo limite. Chega uma hora que ali o tempo se acaba. Não porque o Senhor quer, mas sim porque nós não queremos. O Senhor fala, calcule um custo, como tem a parábola que nós já falamos, está deixando aqui no card aqui em cima, e que vocês possam estar olhando, porque tem um custo a ser calculado. Nós temos que estar calculando esse custo. E aqui foi feito, 4 anos se passaram. E aí, foi calculado o custo ou não? Então nós temos que estar olhando isso. Nós temos que ver se estamos aproveitando. As pessoas que estão à nossa volta estão procurando, e sendo essas que afofam a terra, está escolhendo dar o bom fruto. Então, irmãos, que nós possamos cada dia ter esse pensamento, ter essa noção, porque senão, como nós conseguiremos? Nós só conseguiremos com o Senhor, que nós venhamos calcular o custo, apoiar, e cada dia mais está continuando. Pode falar aí. Dando um resumo sobre o que vocês falaram dos frutos, isso vai muito mais das nossas decisões, da tomada de decisões que tomamos durante a nossa vida, a jornada da nossa vida, e como cristãos sabemos os valores que devemos seguir, a forma de vida que devemos seguir, que agrada a Cristo. E eu quero dar uma palavra para o povo aqui de casa, porque muitas coisas fazemos coisas que nos convém e não nos convém, e que possamos repensar verdadeiramente, pois quem está dando fruto de verdade não está criando atrito, não está criando discussões, está verdadeiramente tentando ajudar o próximo, tentando acolher, tentando dar uma palavra não de motivação, não de confortamento, mas assim uma palavra segundo a palavra de Deus, também para dar ânimo, motivação, mas também para aquela pessoa que volte para Cristo, para aquela pessoa que conhece a Cristo. Então, dar fruto é pelas atitudes, é o que fazemos, é o que pensamos, é o que falamos, é a tomada de decisões que temos durante nossa vida, é a tomada de decisões que temos durante a nossa vida espiritual, se verdadeiramente o pecado está sendo opção na nossa vida, porque quando o pecado se torna opção, a gente fica no meio termo, a gente fica num parâmetro ali, se vamos escolher pecar ou não, que possamos verdadeiramente estar esquecendo essas coisas carnais, estar esquecendo a carnalidade e verdadeiramente viver para Cristo. Pois quando vivemos para Cristo, Cristo nos capacita, Cristo nos orienta, Cristo faz a gente discernir a palavra dele. E assim os frutos virão sobre as nossas vidas. Vamos dar os frutos, vamos ajudar as pessoas, vamos servir as pessoas, vamos verdadeiramente fazer aquilo que convém não só a nós, mas aquilo que convém segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Cristo em nossas vidas. Então que possamos pensar, refletir o que estamos fazendo, o que estamos falando, da forma que estamos pensando, verdadeiramente, porque o fruto vai muito das atitudes que temos nessa terra, das atitudes que tomamos nesse momento, das atitudes que tomamos no passado e, importante ainda, das atitudes que vamos tomar no futuro. Então que possamos pensar, verdadeiramente refletir o que estamos fazendo, se estamos fazendo segundo a vontade de Deus ou segundo a nossa vontade. Porque quando eu estou fazendo a minha vontade, não estou agradando a Deus. Eu estou fazendo aquilo que me convém, aquilo que a carne quer que eu faça. Mas que possamos parar, refletir verdadeiramente e viver segundo a palavra de Deus, viver segundo a vontade. Por isso, os frutos vão aparecer. Vamos ser uma árvore que vai brotar muitos frutos. Vamos verdadeiramente fazer aquilo que Deus chama para a gente fazer, aquilo que Deus nos capacita, nos orienta para ser feito pela gente. Então que possamos pensar e refletir o que estamos fazendo, para onde estamos indo, que caminho estamos seguindo. Se verdadeiramente estamos seguindo a Cristo ou se verdadeiramente estamos deixando esses frutos aparecer, murchar, perder, apodrecer em nossas vidas e estamos seguindo a nossa própria vontade. E essa é a palavra que eu deixo para o povo aí de casa. E esse 9 também remete a um versículo ali que se encontra em Romanos 8, 9, que vai dizer: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês, e lembre-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. E eu falei que remete ao 9, porque no 9 fala: se conseguirmos figos no próximo ano, muito bem, senão eu a cortarei. Vemos assim, irmãos, que ali se estamos vivendo diante da natureza humana ainda, da natureza carnal, é porque ali estamos muitas vezes ainda diante do pecado, diante do erro, sim. Mas ali se estivermos diante do Espírito Santo, é porque ali estamos com o Senhor, estamos vivendo para Ele. E assim devemos estar sempre nos perguntando, estar sempre ali nos perguntando e refletindo diante da nossa vida.
ali muitas vezes indo ao Senhor, Senhor, eu estou vivendo para ti ou estou vivendo para a natureza carnal? Se eu estiver vivendo para a natureza carnal, me ajude, me guie, me ilumine, me transforme. Assim devemos estar, irmãos. Porque muitas vezes ali vivemos pela natureza carnal, mas ali continuamos vivendo, achando que aquilo é bom, achando que aquilo muitas vezes está uma maravilha. Ah, vou àquela, muitas vezes, festa, aquilo ali tá bom, depois eu sirvo ao Senhor, quando eu tiver meus 60 anos, deixa eu viver, curtir depois, porque muitos pensam assim, irmãos, não que eu estou falando que vocês pensam, mas muitos pensam desta maneira. E se vocês pensam também que vocês sejam transformados, sejam guiados pelo Senhor, que o Senhor faça uma obra diante de suas vidas. E aqui vai dizer, senão eu acordarei, vendo também que o Senhor, muitas vezes, se estivermos vivendo diante dessa natureza carnal e não tivermos mais tempo, como Deus falou, se ali acabar o tempo, de certa forma, vamos ali ser cortado, como eu citei um versículo ali na semana passada, que fizemos ali o podcast, e ali falava sobre os olhos ali, se os nossos olhos nos fazem pecar, corte e o jogue fora, senão ali acabará o levando para o inferno, é algo assim, é parecido com isso. E muitas vezes, diante desse contexto aqui, se não estivermos dando fruto, vamos ali acabar indo para o inferno também, isso é a verdade. Eu não posso estar falando, o Senhor é amor, sim, mas eu não posso estar dizendo, o Senhor vai perdoar, vocês podem viver da forma que vocês querem. Mas isso é a verdade. Se vocês estiverem vivendo diante do erro, achando que um dia vai ali herdar o céu, vocês têm que se arrepender. Mas se estiverem diante do erro, muitas vezes não querer saber do céu, vão muitas vezes, de certa forma, ir ali acabar vivendo diante do inferno, a eternidade ali passando diante do inferno. Então hoje, irmãos, vocês têm a oportunidade que vocês possam aceitar o Senhor, para que ali o Senhor não possa acortar, mas sim para que o Senhor possa se alegrar porque vocês estão dando fruto. Porque na palavra vai falar, né? Toda árvore que não dá bons frutos deve ser cortada e lançada ao fogo. Então a gente tem que ter cuidado para não nascer nessa árvore que vai ser cortada e lançada ao fogo. Porque o Senhor também vai chegar ali na situação e uma figueira bela, cheia de folhas, todos verdes, e ali ele chega perto e não vê nenhum figo. Nem ali o Senhor amaldiçoa aquela figueira, e na mesma hora, na palavra do Senhor, diz que aquela figueira ali, né, se apodrece. Então ali, irmãos, nós temos que cada dia estar tendo temor, porque o Senhor dá tempo, mas o tempo passa muito rápido. Assim, nós já vemos que nós já temos 2 anos a mais, 3 anos a mais, aquilo que a gente fazia, a gente já não faz mais, aquilo que a gente gostava de fazer, ali já passou o tempo. Então vamos ter cuidado, vamos aproveitar enquanto é tempo, porque vai haver uma hora que nós não vamos mais poder. Então que vocês possam se lembrar desses pequenos versículos aqui, que o Senhor está dando tempo, e o tempo é hoje. Amanhã nós não sabemos, mas a hora é agora, que nós venhamos nos lembrar, cada um de vocês. Tem mais nada? Alguém tem mais algo para dizer? Tem algo para dizer, Ti? Então, já finalizando aqui, agradecer a cada um que ficou, se você está assistindo no YouTube, no TikTok aí, que possa abençoar. Vou pedir Titi para estar fazendo a oração para finalizar, mas antes gostaria de estar ali orando, como estamos ali orando pelas pessoas que estão ali sofrendo perseguição, estão ali passando por alguma dificuldade em outros países, porque graças a Deus estamos num país que temos liberdade, e gostaria de estar orando essa. Senhor Deus, Senhor Pai, abençoa, Pai, todos aqueles países, meu Deus, que sofrem perseguição, principalmente naquela janela 1040, que o Senhor venha abençoar, Pai, que o Senhor venha estar tocando, Pai, em cada pessoa ali, teu servo, Senhor, vai abençoando aqueles líderes, Pai, que o Senhor enche o coração deles do amor do Senhor, levanta os teus servos, Senhor, para se tornarem líderes, Pai, e estar, Pai, atuando no governo daqueles países que muitos são até ditaduras, Senhor. Mas ajude, Pai, ajude o teu povo a permanecer. Porque, Pai, muitos deles, Pai, nós temos que aprender com eles, que muitos deles têm mais fé e têm permanecido mais que a gente, Senhor. Que não tem sofrido nenhuma perseguição, que pode vir à casa do Senhor quando quer. Porque, mais uma vez, digo, tem uma história ali que algumas pessoas ali dos Estados Unidos falaram, estamos orando por vocês aí que estão sofrendo perseguição. Aí eles olharam e falaram, nós que estamos orando, porque ficamos sabendo que vocês podem ir à igreja a qualquer minuto
e tem uma igreja a cada esquina, tem quantas Bíblias quiserem, mas suas Bíblias estão apoeiradas, suas igrejas estão vazias e você não tem comprometimento com o Senhor. Que nós não venhamos ser assim, mas que nós venhamos cada dia lutar, porque a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Então nós temos que estar, Pai, falando a Tua palavra, que é a verdade. Assim te louvo, te agradeço, proteja aqueles missionários e essas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Pode orar para finalizar aí e finalize aí. Querido Deus, querido Pai, Senhor, mais uma vez, Pai, queria agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que estás fazendo, por tudo que vais fazer, Senhor Jesus, na vida de cada um, Pai. Eu também te glorifico, Senhor, pelo que, mais uma vez, tu tem permitido, Senhor Jesus, a gente prosseguir com esses projetos, Pai. Podcast, Senhor Jesus, com os princípios básicos, Senhor Deus, verdadeiramente, Pai. Vai abençoando, vai capacitando, vai discernindo, vai transformando cada mente, cada vida, Senhor Deus. Seja aqui quem está falando, seja quem está ouvindo dentro de sua casa, ó Senhor. Vai transformando, Pai, pois tu tem poder, ó Senhor Deus. A palavra de Deus fala, Senhor Jesus, que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ó Senhor Deus, pois quando estamos fracos, estamos fortes, Senhor Jesus. Que possamos verdadeiramente, Pai, confiar, ó Senhor Deus. Porque em uma tradução antiga, Pai, em um dos salmos, vai falar que o Senhor é como um castelo invencível, Senhor, que não pode ser derrotado. Que possamos confiar, Pai. Que possamos confiar somente no Senhor, Pai. Pois não somos derrotados quando estamos aliados ao Senhor, quando estamos aliados à Tua palavra, quando estamos perseverantes em Teus caminhos, ó Senhor Deus. Não existe retroceder, mas sim só prosseguir, só ganhar contigo, ó Senhor Deus. Que possamos verdadeiramente, ó Senhor, viver a partir disso, a partir da Tua palavra, a partir do Teu querer, ó Senhor Deus. Não a partir do que queremos, Pai. Que não possamos andar em meu termo, ó Senhor Deus, mas verdadeiramente se entregar, Pai, se jogar por inteiro, ó Senhor Deus, em Teus braços, Pai, pois é o nosso lugar, Pai. Uma das músicas fala, Senhor Jesus, que em Teus braços é o meu descanso, ó Senhor. Em Teus braços que podemos descansar, Pai. Contigo que podemos descansar, Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala, lançai sobre Ele, sobre Deus, todas as suas preocupações. Então que possamos lançar nossas preocupações, nossas coisas, Senhor Jesus, pois verdadeiramente, Pai, no Senhor temos descanso, ó Senhor Deus. Possamos descansar, possamos repousar nossa mente, ó Senhor Deus. Possamos verdadeiramente, Senhor Jesus, prosseguir, Pai, sem temer nada, ó Senhor Deus. Pois aquele que é maior está conosco, está ao nosso lado, Pai. Assim eu lhe oro, lhe agradeço por tudo, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, finalizando aqui, eu queria deixar um questionamento, porque me veio um refletimento sobre esse versículo 9 aqui, que eu vou repetir mais uma vez. Se no futuro der fruto, muito bem, mas se não der, tu a cortarás. Então, ó Senhor, será que estamos verdadeiramente servindo ao Senhor ou estamos no meio termo? Uma hora fazemos segundo a vontade de Deus e outra hora fazemos segundo a nossa vontade. Isso é perigoso, porque é muito perigoso, porque estamos naquele termo, estamos nem muito quente, nem muito frio, estamos mornos. E a palavra de Deus que o morno, ele vomitará, né? Então que possamos refletir, pensar o que estamos fazendo mais uma vez, o que estamos falando, as nossas decisões, como são tomadas durante a nossa vida, né? Ao decorrer do dia, que possamos verdadeiramente, mais uma vez, se entregar, se empenhar na palavra de Cristo, na verdade de Cristo. Claramente vamos errar, vamos falhar, mas que não possamos ter conformidade disso, que não possamos ter conformidade dos nossos erros, nossas falhas, que possamos verdadeiramente reconhecer nossas transgressões, se arrepender verdadeiramente e se voltar para Cristo. Pois quantas vezes erramos, quantas vezes falhamos, seja com o irmão, dado uma palavra ali sem pensar, seja sobre as nossas atitudes, de querer se empenhar e não conseguir, querer prometer para o Senhor e não conseguir. São frustrações durante a vida que falam, meu Deus, meu Senhor, me perdoa, Pai. Eu falei que fazia diferente, não fiz. Eu falei que ia mudar e não mudei.
Que não possamos ter conformidade sobre essas coisas. Ah, Deus me perdoa. Eu posso errar, mas Deus vai me perdoar. Não. Mas que possamos mudar, que possamos ter um novo pensamento, uma nova mentalidade. Que possamos pedir ajuda ao Santo Espírito Santo. Que muitas vezes erramos, falhamos e queremos verdadeiramente mudar com a força do nosso braço, com o que a gente quer, com o que a gente tem, mas não, devemos que pedir ajuda do Espírito Santo, devemos pedir ajuda verdadeiramente, aquele que pode nos capacitar, nos fortalecer, nos discernir, nos orientar. Ô Senhor, me ajuda, Pai, naquilo, me ajuda nisso, estou fraquejando nisso, estou fraquejando naquilo, que possamos pedir ajuda a Deus, ao Senhor, verdadeiramente, pois Ele vai nos ajudar. Ele é como um castelo invencível, e com Ele não podemos ser derrotados. O inimigo vai vir, mas não vai prosseguir, não vai nos vencer, porque somos invencíveis com Deus do nosso lado. Então que possamos, irmãos, verdadeiramente ter a mente nessas coisas, ter a mente focada nisso, ter a mente focada em Cristo, pois com Cristo não possamos ser derrotados. Que possamos verdadeiramente fazer de Cristo nossa luz e nossa salvação, porque o salmista Davi vai falar, no Salmos 27, se não me engano, que Deus é minha luz e minha salvação. Ainda que os inimigos me cerquem, continuarei confiando em Deus. Porque os inimigos vão vir, as adversidades vão vir, as provações vão vir, e aquilo não vai nos afetar, não vai nos abalar. Porque estamos com Cristo, estamos verdadeiramente seguindo e perseverando no caminho de Deus. Porque Deus é a luz da nossa salvação, Deus é a luz da nossa vida. E quando achamos ela, não podemos perder, não podemos vacilar. Que as nossas atitudes, nossas coisas durante a vida, não posso fazer a gente perder isso, não posso fazer a gente ser cortado de Cristo, a gente ser cortado da salvação, a gente ser cortado do reino de Deus. Porque se escolhermos fazer o que a gente quer, verdadeiramente não estamos fazendo o que Cristo quer que a gente faça. Cristo quer que a gente pregue, Cristo quer que a gente ajude, Cristo quer que a gente sirva. Cristo quer que verdadeiramente estejamos dispostos a fazer o que Ele quer. Mas também temos a opção, porque isso tem um livre-arbítrio, isso é opcional. Eu posso escolher não fazer essas coisas, eu posso escolher não servir a Cristo, eu posso escolher não fazer aquilo que Cristo quer durante a minha jornada dessa vida. Então que possamos escolher a Cristo, que possamos escolher verdadeiramente dar fruto, escolher servir a Deus, escolher perseverar no caminho de Cristo verdadeiramente. Porque quando escolhemos isso, estamos fazendo a melhor escolha das nossas vidas. Estamos verdadeiramente com aquele que nos amou, com aquele que se entregou por nós, com aquele que nos confiou dons, nos confiou talentos, nos confiou coisas para fazer nessa terra. E que possamos prosseguir e fazer a vontade de Cristo nessa vida, verdadeiramente a cada dia mais. Essa é a minha palavra. Que a paz do Senhor possa estar com todos vocês. Assim eu termino mais um episódio. E que Cristo possa ser a luz da nossa vida, Cristo possa ser a luz da sua vida, que você possa verdadeiramente prosseguir nesse caminho de Cristo, verdadeiramente adquirir conhecimento e pedir conhecimento. Porque em Provérbios vai falar, em Provérbios 2 ou 3, Salomão vai falar: se clamares por sabedoria, entenderás o que é temer ao Senhor. Então que possamos clamar por essa sabedoria. Pois Cristo vai nos capacitar, nos discernir, nos orientar e vai fazer a gente entender a palavra. Não como queremos entender, mas como que Ele quer que a gente entenda e como quer que Ele quer que a gente use essa palavra para prosseguir, para fazer a vontade dEle nessa terra. Então, essa é a minha palavra. Que a paz do Senhor possa estar com todos vocês. Até a próxima. Titi já até terminou, mas agradecer a Arlen, que ficou com a gente aqui também, que ajudou dessa vez. E que Deus abençoe.